Frequentemente, nós vemos fundos imobiliários comprando e vendendo imóveis não diretamente, mas através das SPEs. Por que será que isso acontece? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar das SPEs, as Sociedades de Propósito Específico. É muito frequente a gente ver fundos imobiliários que quando compram um imóvel, vem dizendo assim no fato relevante: o fundo comprou cotas de uma SPE que é dona de um imóvel XYZ em tal lugar, em tal cidade, em tal estado. E a gente vê também quando ele vende, às vezes está lá, foram vendidas as cotas ou as ações de uma SPE responsável pelo imóvel tal. Principalmente a gente vê isso muito comumente nas operações de desenvolvimento, onde o fundo está entrando como sócio num imóvel que ainda está sendo construído, como um galpão, um shopping ou coisa equivalente. É claro que se isso acontece, tem um motivo. E nesse vídeo a gente vai relacionar 5 motivos pelos quais os fundos imobiliários, em alguns cenários, preferem investir através de SPEs. Em primeiro lugar, vamos à definição do que é uma SPE. Como o nome diz, uma sociedade de propósito específico é aquela onde duas ou mais pessoas, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, se unem em prol de um objetivo específico, de um objetivo delimitado. Pode ser às vezes uma sociedade que vai durar por um certo tempo, então ela já tem uma data definida para sua extinção, ou pode ser uma sociedade que tem um marcador definido ainda que não tenha uma data, como por exemplo a construção do empreendimento tal, tal e tal e tal. Essa sociedade, ela tem um CNPJ, não é uma empresa no sentido que vai ter escritório, que vai ter funcionários, etc. Não, é principalmente um CNPJ separado do CNPJ ou dos CPFs dos seus sócios. É uma entidade em separado, onde ela tem a sua própria conta corrente, tem os seus próprios ativos, tem os seus próprios passivos, tem a sua própria tributação, tudo isso individualizado. E daí a gente tira já a primeira vantagem das SPEs, o patrimônio separado. Sim, a SPE tem o seu patrimônio segregado do patrimônio dos seus sócios. Então, por exemplo, um problema que aconteça com um dos sócios, então vamos imaginar aqui um FII que está fazendo uma sociedade com uma construtora para levantar um galpão. Um problema que aconteça com a construtora, um processo na justiça, por exemplo, não vai afetar a SPE, o saldo em conta que a SPE tem. Não vai afetar o imóvel da própria SPE, porque é separado do patrimônio da construtora. E isso também acontece de forma contrária. Um problema na SPE não vai afetar os sócios. Mesmo que a SPE tenha dívidas ou seja envolvida num processo, perca um processo judicial de alto valor que ela não tenha condições de honrar, etc., e seja decretada a falência pela justiça, isso não impacta os sócios. Então, o fundo imobiliário, por exemplo, não vai ter que honrar a dívida da SPE. A SPE vai ter o seu imóvel, pode ir para leilão ou ser vendido, etc. Porém, o patrimônio do fundo está resguardado. No caso de uma falência, o máximo que os sócios podem perder é o valor que eles já integralizaram, assim como em qualquer outro tipo de sociedade limitada. Então, essa é a primeira vantagem, esse patrimônio separado. A segunda vantagem é a eficiência tributária. Sim, muitas vezes a SPE vai pagar menos impostos do que se os próprios sócios é que fossem os donos daquele imóvel, daquele empreendimento. A SPE, ela pode ter uma tipologia de empresa separada dos seus sócios.
Então, não é porque um dos sócios é um fundo imobiliário que aquela SPE vai estar sujeita às mesmas regras, às mesmas tributações, aos mesmos custos de um fundo imobiliário. Não, ela pode ser uma SPE do tipo limitada, pode ser uma SPE do tipo sociedade anônima. Então você pode ter uma construtora sociedade anônima se juntando com um fundo imobiliário e tendo a sociedade como uma limitada. Ou vice-versa, a construtora limitada se junta com uma outra empresa que é uma sociedade anônima e tem uma SPE que é uma limitada também, ou uma sociedade anônima. Tanto faz. Isso vale até também para o regime de tributação. Pode ser um fundo imobiliário que tem o seu próprio regime de tributação, com suas vantagens e desvantagens, que se junta com uma construtora, que é uma sociedade anônima tributada pelo lucro real, e criam um empreendimento através de uma sociedade de propósito específico no lucro presumido, por exemplo. Isso sim é possível. Inclusive, no caso das SPEs para desenvolvimento, para construção ou loteamentos, etc., ela tem um regime especial de tributação, que foi criado pela Lei 10.931 de 2004. Então é um regime de tributação que os próprios sócios dela sequer têm acesso. E a SPE, sim, tem acesso a isso e pode usar se for proveitoso para ela. A terceira vantagem é a desburocratização. Por exemplo, vamos imaginar um empreendimento, um prédio que está sendo construído, um condomínio com vários apartamentos e que a construtora é sócia e é sediada no Rio de Janeiro. E aí tem um fundo imobiliário que também é sócio, o administrador está em São Paulo. E vamos supor que tem um sócio mexicano que tem um procurador, que é o advogado dele de confiança, que mora em Brasília. E aí vendeu uma unidade. Imagina que não exista a SPE. Vai ter que juntar todo mundo para poder assinar essa escritura, reconhecer firma ou não reconhecer, documento para lá, documento para cá, para todo mundo assinar a venda de um único apartamento. Daqui a pouco tem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Seria absolutamente inviável isso acontecer sem você ter essa SPE. Você colocar esse empreendimento dentro dessa cápsula, desse guarda-chuva que é a SPE, vai permitir essa operação ser muito mais leve. Por que fica mais leve? Porque toda a SPE tem um sócio que é o chamado sócio ostensivo. É ele que representa a SPE em todas as atividades. Os demais sócios, que têm a função mais de investidores, são chamados geralmente de sócios ocultos. Não porque essa informação seja secreta, seja escondida. Não, mas eles simplesmente não são os sócios ostensivos. Esse sócio ostensivo, que no caso de uma SPE, do desenvolvimento de empreendimento, geralmente vai ser a construtora em si, é quem vai ter o poder de assinar pela SPE. Então, a escritura, por exemplo, da venda de um apartamento, não vai ser feita entre o comprador e um monte de sócio. Não, vai ser feito entre o comprador e a SPE representada pelo seu sócio ostensivo. No caso aqui do nosso exemplo, a construtora. É tudo muito mais simples. Até, por exemplo, numa operação de contratar um fornecedor. Imagina, de novo, essa operação que a gente imaginou aqui sem essa cápsula da SPE, negociando algo com um fornecedor de material ou de engenharia, de arquitetura, um trabalho qualquer que seja necessário, uma consultoria diversa, uma consultoria legal, o que seja. Imagina todos os sócios assinarem isso. Com a SPE, tudo fica muito mais ágil, mais rápido, logo até muito mais barato. A quarta vantagem também tem a ver com a desburocratização, mas aqui especificamente a gente está falando da facilidade em mudar de sócios. Sim, uma SPE é natural, é frequente que ao longo da sua vida ela passe por vários sócios. Por exemplo, de novo vamos pensar na construção de um grande complexo logístico com vários módulos, vários galpões de diferentes tamanhos,
e tudo mais. A construtora às vezes pode ter um investidor que gosta de pegar aquela operação lá desde o comecinho. Claro que ele vai estar correndo um risco maior, é natural. Problemas de aprovação na prefeitura, aprovações ambientais às vezes, diversos órgãos que tem que aprovar, etc. Mas ele gosta disso porque, claro, se ele está correndo mais risco, ele imagina que ele vai ter um lucro maior. Já tem outro investidor com quem a construtora também tem contato, que gosta de pegar o processo já aprovado. De repente ele pode dizer, não, peraí, essa prefeitura aí, eu sei que ela é complicada. Eu não me sinto à vontade de botar meu dinheiro numa operação que ainda não está aprovada por ela, porque eu sei que ela é casca grossa. Depois que tiver aprovado, que a obra já estiver rolando, que já fazer ali o comecinho da obra, poxa, aí eu já me sinto mais à vontade de entrar. Claro, ele não vai correr todos os riscos, logo ele sabe que ele não vai ter a máxima lucratividade, mas também ele não está correndo todos os riscos. Já vai ter um outro sócio, por qualquer motivo, que fala assim, não, eu só me sinto confortável de entrar depois da obra estar 50% avançada. Pensem só como seria complicado se tudo isso tivesse que transitar via cartório de imóveis, via escritura, onde esse sócio que pegou lá do Greenfield, como a gente chama, né? Greenfield é esse comecinho da vida do empreendimento, vai vender então o seu percentual no imóvel, supondo que não haja aqui a SPE, para o segundo sócio, que dali a alguns meses, um ano, vai vender para o outro sócio que já gosta da operação mais madura, e que de repente, depois dos galpões todos vendidos, todos alugados, etc., ele quer vender para um outro que só quer pegar a renda, que só quer pegar a operação já rodando, etc. Cada operação dessa teria inclusive custo de ITBI, que em qualquer lugar do Brasil não é barato. Tem lugares que é caro e lugares em que é mais caro ainda. Barato em nenhum lugar é. Então, essa operação se tornaria extremamente cara e burocrática se não houvesse as sociedades de propósito específico. Por quê? O imóvel, em si, continua em nome da SPE, desde o começo até o final aqui do nosso exemplo. A única coisa que aconteceu foram as trocas de cotas. Cotas ou ações, dependendo do tipo da empresa, são vendidas de um sócio para o outro. E essa operação, então, fica muito mais eficiente. Você não paga ITBI. Você só tem que fazer o registro na junta comercial, que na maioria dos lugares é muito mais ágil do que um cartório de imóveis. Precisa de menos certidões, menos burocracia em geral. Então você viabiliza com muito mais facilidade que um sócio possa entrar na fase que ele mais gosta, porque ele sabe que ele vai conseguir sair com facilidade para um outro capital que gosta de uma outra etapa. Tudo isso faz a operação ficar muito mais dinâmica, onde um sócio pode comprar parte do outro, pode entrar um investidor terceiro comprando cotas e tudo gira com muito mais velocidade. E a quinta e última vantagem é que a SPE ela pode alcançar estruturas que os seus sócios eventualmente não podem. Por exemplo, especificamente dos fundos imobiliários, um FII não pode colocar o seu imóvel como garantia de um empréstimo, de um CRI ou coisa parecida. Ele não pode fazê-lo. Se o FII é sócio dentro de uma SPE, a SPE pode fazê-lo. Olhem a vantagem. Porque a SPE, então, alcança, por ela não ser um FII, ela não está sujeita às amarras que os fundos imobiliários têm. Isso dá muito mais facilidade. Não só para fundo imobiliário, mas para qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de investidor. Um investidor estrangeiro que não quer ter o seu CPF, o seu CNPJ envolvido numa dívida, numa operação XYZ, não quer participar desses detalhes, etc. Ele quer supervisionar de longe. Ótimo! A SPE vai fazer todas essas operações. Porque ela consegue fazer coisas que às vezes um estrangeiro não pode, um fundo imobiliário não pode, uma empresa de outra tipologia não pode,
e aí a SPE pode ser, então, esse caminho para que esses sócios possam ter acesso a determinadas estratégias que, se fosse diretamente feito com o CNPJ, o CPF deles, isso não seria possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que tenham entendido um pouco mais os motivos pelos quais os fundos imobiliários investem em SPEs. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente está fazendo. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de tema de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu estou sempre olhando, sempre respondendo e tiro as dúvidas. E claro, se o tema for interessante ou se muita gente pedir, certamente eu faço um vídeo sobre esse tema também. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!